Olá, mapeador, mapeadora, você cursista do Coursera, tudo bem com você? Então aqui nós estamos de novo num bate-papo esse especial que acontece sempre nesse fim de tarde. E a ideia aqui é a gente aumentar a nossa interação, para você conhecer melhor os bastidores do curso e também tenha a chance de conversar com membros da minha equipe, né? Mas hoje nós vamos fazer algo bem diferente, né? Hoje o meu convidado ele não é um membro da minha equipe, ele é na verdade um mapeador certificado que trabalha há muito tempo com o ensino de matemática, então ele tem um olhar todo especial quando a gente quer pensar nos mapas conceituais aplicados na matemática, né? E além disso, meu convidado de hoje, ele tem a MAPS, acompanhamento escolar, e pasmem, ele usa mapas conceituais para fazer esse acompanhamento escolar dos alunos. Então há uma experiência aí rica que daqui a alguns minutos eu vou compartilhar com vocês, porque a gente está aqui ainda vendo as pessoas entrarem na nossa live. Eu já vou desejando uma boa noite a todos vocês. E antes de começar, então, antes de chamar o meu convidado, deixa eu dar alguns recados que são sempre importantes, sobretudo para você que está lá no Coursera, né, batalhando para fazer o nosso curso e aprender como é que se faz uns bons mapas conceituais. Então, o primeiro recado é que a gente tem uma nova turma de convidados do Paulo, e graciosamente, né, a USP e o Coursera me permitiram mais uma vez renovar esse convite para você que quer fazer o curso de forma gratuita e ter o direito ao certificado USP Coursera em caso de aprovação. Então, para isso, você tem que ir lá no site do meu grupo de pesquisa, que é o mapasconceituais.com.br/convite. Então é www.mapasconceituais.com.br/convite. E lá você vai ver todas as informações sobre a nossa próxima turma de convidados do Paulo. E lá também tem um formulário onde você vai colocar as suas informações, seu nome, seu e-mail e tudo mais. Por quê? Porque eu capturo essas informações e aí eu lanço o seu nome na plataforma do Coursera, né? Esse é o mecanismo pelo qual o Coursera entende que você não é um cursista comum. Você não está fazendo o meu curso na sessão pública, que é aberto a todo mundo, a qualquer tempo e a qualquer hora. Na verdade, eles entendem que você é meu convidado. E por ser o meu convidado, né, nesses tempos de quarentena, eu volto a falar e agradecer ao USP e ao Coursera, você pode fazer uso das atividades do curso, dos vídeos, de tudo mais que tem lá, de forma absolutamente gratuita. Então, se esse é o seu caso, se você tem interesse em aprender a fazer bons mapas e ainda não conhece o curso no Coursera, não perca tempo, vá lá no site e coloque os seus dados. Se você já fez o curso e gostou, então, olha, ótima oportunidade para você divulgar aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, né, alunos, para outros colegas de profissão, por exemplo, os professores, e aí você tem essa chance de divulgar, né, esse link e essa oportunidade para que mais e mais pessoas aproveitem esses tempos de quarentena para aprender a fazer bons mapas conceituais, né. Um outro aviso que eu quero dar é sobre o certificado USP Coursera que você recebe quando você é aprovado no curso, né. Muitas pessoas acham que, por exemplo, eu faço a emissão do certificado. Não funciona assim, né? É diferente no à distância. Então, toda a plataforma Coursera, né, toda ela já está programada. Então, a plataforma já sabe o seguinte, né? Se alguém tiver o desempenho que o Paulo exige, desempenho mínimo, ou maior do que esse mínimo, esse sujeito faz jus ao certificado, e aí automaticamente ele é emitido. Então, assim, não há intervenção nenhuma da minha parte. É uma emissão automática. Então isso tem duas implicações, né? Primeira implicação, eu não vejo quem está se certificando. Eu não sei quem concluiu o curso. E por isso que nós criamos, né, um local para reunir todos aqueles que terminam e concluem o curso, para que depois a gente não se dissipe, né, se espalhe de novo, né? Então assim, quem conseguiu, né, se dedicar a fazer o curso e ser aprovado no curso, tem um local específico para a gente se encontrar, que é a Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais, que está criada hoje lá como um grupo fechado do Facebook. Então, o único requisito para você ser membro, né, da ABMC, Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais, é você ter o certificado USP Coursera, porque eu não sei quem está fazendo o curso, né? O curso está lá, eu sei alguns números, mas eu não sei assim, né? O fulano terminou o curso, ele é certificado. Então, a única forma que a gente tem de fechar esse circuito é você me mandar o certificado. E como é que você faz isso? Olha, não tem maneira mais simples. Basta você me mandar um e-mail com o seu certificado em anexo pedindo para
fazer parte da Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais, né? E qual que é o e-mail mesmo? É o mapeadores@mapasconceituais.com.br, mapeadores@mapasconceituais.com.br. Você me manda o seu certificado através desse e-mail. Eu faço todo o processamento junto à plataforma que a gente usa aqui para fazer essa gestão de quem já é certificado. O seu nome vai aparecer lá no nosso site do grupo de pesquisa. A gente tem um link lá que são os mapeadores certificados. É uma relação que não para de crescer, felizmente, e isso deixa todos nós aqui super satisfeitos. Então, assim, tem lá uma lista que vai crescendo, o seu nome vai para essa lista, e aí eu te respondo a sua mensagem com as instruções que você deve seguir para fazer parte da Academia Brasileira de Mapeadores Conceituais. Então, não perca essa oportunidade, né? Só que eu preciso que você me envie o seu certificado, né? Porque, como eu disse, eu não consigo ter visibilidade, né, na plataforma sobre quem concluiu o curso e quem ainda não concluiu, ou quem terminou e não foi aprovado. Quer dizer, cada caso é um caso e eu não tenho a menor ideia de como isso se dá no detalhe assim de cada um dos cursistas, né? E claro que aí já tem uma outra consequência, que é o seguinte: você não precisa nem me escrever relatando que houve um problema com a emissão do seu certificado e tudo mais. Por quê? Porque a única resposta que eu tenho para te fornecer é: entre em contato com o suporte técnico do Coursera, vai lá, usa o chat e pede ajuda para eles, porque como esse é um processo automático do Coursera, alguma coisa tecnicamente não saiu de acordo com os conformes, de acordo com o nosso combinado. Então quem tem que verificar tecnicamente por que isso aconteceu são eles. Então assim, hoje eu respondi alguns e-mails que discutiam isso comigo, do tipo: olha, eu fiz tudo, poxa, cadê meu certificado? Então eu não sei onde está o seu certificado, porque quem sabe são os técnicos do Coursera. Bom, então, sem mais a gente aqui fazer essa abertura, ficar muito grande, muito ampla, assim, eu preciso chamar o Luan Santos que é lá da MAPS, porque eu quero muito que vocês conheçam ele e o trabalho que ele desenvolve, sobretudo na área de matemática, né, e com a parte de acompanhamento escolar, que eu acho que você vai gostar bastante. Então deixa eu ver se ele já está por aqui. Vamos ver. O professor Luan já está aqui. Então, né? Então, assim, enquanto a gente está esperando, é um mapeador certificado, e o mais legal de tudo é que ele trabalha na MAPS, tem uma experiência em acompanhamento escolar e, sobretudo, conhece muito bem, como ninguém, essa parte da matemática. E eu sei que essa é uma demanda crescente, tendo em vista as mensagens, né? Tendo em vista os números especiais da SEMER. Espera aí que aqui não está dando certo hoje, hein? Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora eu acho que vai dar certo. Então, assim, a gente tem os números especiais da SEMER, que é Caminhos Matemática. Então, assim, há uma demanda crescente por mapas na matemática, e ele certamente tem coisas bem interessantes para contar para a gente. Vamos ver aqui se eu consigo convidar ele. Vamos ver agora se vai dar certo. Ele entrar aqui. Opa, ele entra, mas sai. Poxa, que pena, hein? Tá encantado isso aqui. E a MAPS não pode participar. Eu não posso chamar a Melissa, que pode participar, porque ela já participou faz pouco tempo, então não vou chamar a Melissa de novo. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Tá encantado, mas a gente persiste. Luan, tudo jóia, meu caro? Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. E é um prazer recebê-lo aqui para que você compartilhe o conhecimento que você tem sobre a utilização de mapas conceituais na matemática, que é, assim, é uma área onde isso me parece ser tão necessário, mas ainda tem muito pouca gente usando, né? Então eu queria, assim, agradecer a sua disposição de estar aqui, né, e compartilhar o que você vem fazendo aí em Caruaru conosco. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse quem é o Luan, né, o que o Luan já fez da vida para hoje estar aqui falando de mapas conceituais aplicados à matemática e no acompanhamento escolar, Luan. Então, se você puder, se apresenta, por gentileza. Ok. Antes de tudo, obrigado pelo convite, né? Não é todo dia que a gente tem duas oportunidades para se apresentar.
Enfim, meu nome é Luan Santos, eu sou estou aqui na cidade de Caruaru. Comecei essa minha trajetória acadêmica lá em 2012, quando eu ingressei no curso de licenciatura em matemática, aqui na UFPE de Caruaru, né, que é o campus CAA. Acabei a licenciatura em 2016, fazendo um trabalho de curso já começando com mapas conceituais e matemática, que era o cálculo diferencial integral. Mas um pouco antes, eu realizei algumas pesquisas até chegar aos mapas conceituais, que foi a pesquisa do PIBIC e várias pesquisas com a professora que foi a minha orientadora de TCC e de mestrado, que é a professora Kátia Caligares, né? Lá em 2013, com os projetos que Kátia pensava, a gente já estava tentando incluir as ideias de mapas conceituais, enfim, teve esse primeiro contato. Então, resolvemos fazer o TCC nisso, trazendo esse tema, juntando com a matemática, e o TCC sendo aprovado, a graduação sendo concluída, ingressamos juntos no mestrado, lá em 2017, também pesquisando sobre mapas conceituais e cálculo diferencial integral, tá? Então, nesse percurso de graduação e de mestrado, que eu concluí no finalzinho de 2018, com defesa em 2019, teve a minha trajetória profissional, né? Então, no final da graduação, lá em 2015, 2016, eu estava já atuando como professor de matemática na educação infantil, então teve essas relações. E quando eu ingressei no mestrado também, eu transferi da educação básica para ser professor substituto da Universidade Federal de Pernambuco, como um contrato de 2 anos. Então, além de tudo isso, além do trabalho de trajetória profissional e pesquisa, teve uma ideia que surgiu na minha mente após a defesa do TCC, que foi a criação da MEPS, né? Então, a MEPS é um acompanhamento escolar que foi pensado lá no início de 2017, e a ideia era trazer acompanhamentos escolares e mapas conceituais para a população aqui de Caruaru, que tinha uma demanda muito grande de minha parte por aulas particulares. Então, eu tentei unir o útil ao agradável, estava numa situação financeira crítica, né, e de tempo principalmente. O tempo não consegui tanto, mas a situação financeira aos poucos foram se alinhando, porque o mestrado não tinha bolsa, não tinha nada. A gente é um grupo de pesquisa novo, né, um programa novo, e não tinha tanto auxílio assim. Então, surgindo essas ideias, a gente foi construindo, e hoje estou aqui, né? Ainda continuo com a MEPS desde 2017, como eu falei. O contrato da universidade, infelizmente, acabou o semestre passado, mas a gente ainda continua fazendo pesquisas com mapas conceituais e entre outros temas, como argumentação, autorregulação. Voltei, perdão. Recebi Tranquilo. uma chamada. Nunca ninguém na hora da minha live, mas hoje ligaram. Tranquilo, acontece. Não, seremos persistentes. Tranquilo. Então, como eu falei, é um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional e como ela tem a relação com o mapa conceitual, né? Começou lá em 2013, de forma bem verdinha ainda, e foi se aprofundando e foi ganhando corpo ao longo desses anos, porque eu sempre fiz pesquisas relacionadas a isso, né? Ao ensino e aprendizagem do ensino de matemática, e sempre tinha mapas conceituais sendo envolvidos. Agora, é uma enorme mudança, né? Porque você falou da educação básica, né? Que vocês primeiro isso na Uhum. educação infantil básica, mas depois você vai para o cálculo, né? Isso. Diferencial. E aí isso chega mais perto da minha realidade e de alguns colegas que eu conheço lá na USP Leste, que eu, como aluno de cálculo, e ouvindo esses meus colegas, a gente percebe que há uma enorme dificuldade, né? Das pessoas entenderem conceitualmente, né, tudo que está por trás da matemática, especialmente do cálculo, mas eu também imagino que as crianças têm uma dificuldade grande também de entender, às vezes, assim, os princípios fundamentais da matemática, né, para que tudo isso não Uhum. fique só resolução de exercícios. Então, eu queria saber de você, Luan, como é que você vê, né,
esse uso dos mapas na matemática justamente para trabalhar um pouco mais esse aspecto conceitual, para tirar um pouco do peso, né, do aspecto procedimental de resolução de exercícios que é tão evidente na área de matemática. Assim, existem desafios e a literatura não deixa mentir, né? São poucos os trabalhos que envolvem mapas conceituais e problemas relacionados à matemática. Mesmo sendo a matemática tão rica conceitualmente, né? Então, mesmo acontecendo tudo isso, há problemas da questão da tentação da gente usar a própria matemática, o ensino dela, apenas com procedimentos, né? Apenas com a parte mecânica em si. Então, se esquece um pouco a matemática nesse processo conceitual que ela carrega consigo. E foram questões que já durante a graduação mesmo já vinha me alertando isso, né? Eu não entendia certas fórmulas e aí eu fui tentando pesquisar sobre essas fórmulas, fui tentando entender, porque era assim que eu conseguia, podemos dizer, apreender o conceito na minha mente de uma forma mais duradoura e significativa. Então eu fui atrás da explicação dessas fórmulas em si, começou tudo no estudo, né? Mas, como você falou, é tentador você usar procedimentos na matemática, né? E aí começa com esses processos de estudo, verificando como se dá um certo conceito, como esse conceito se relaciona com o outro, que na maioria das vezes não acontece em aulas de matemática em si. A gente apenas está fadado a seguir procedimentos, regras e exercícios, mas a pensar a relação conceitual que aqueles conceitos trazem entre si, não é algo tão corriqueiro na matemática. Então esse é um grande desafio para trabalhar mapas conceituais, né? Mas é possível, né? Assim, esse desafio, Luan, aparece em grande medida também, né, nas áreas, por exemplo, que eu conheço mais, que é a química e a física, Uhum. né? Uma vez que às vezes as relações conceituais, elas não sendo compreendidas adequadamente, né, ainda resta para quem ensina e para quem aprende decorar, por exemplo, o algoritmo que Sim. vai me permitir resolver um problema. Então aí a Uhum. gente chega naquele caso, né, que é super problemático, que é o sujeito ele consegue resolver um problema, mas ele não tem a menor ideia de como aquele resultado, né, se aplica, o que esse resultado significa, né? Então Uhum. ele faz o exercício e ele fala, não, você me pediu a resposta é essa, mas não me pergunte o que eu faço com isso, né? Então, dentro dessa lógica, né, já que o conhecimento conceitual, né, ele parece ter um lugar especial também na matemática, né? Como é que você vê, né, essa questão da gente poder usar os mapas conceituais, seja para estudar o conteúdo que eu vou ensinar, e seja para ensinar também alguém que vai passar a dominar esse conteúdo que eu quero explicar? Como é que você vê o mapa, né, para ensinar e para estudar? Bom, eu creio que estão interligados entre si, né? O estudo com mapas conceituais, ele possibilita você organizar seu pensamento e aí o seu ensino ficar cada vez mais dinâmico, cada vez mais significativo. Então, há uma relação, né? O pulo não é tão grande do estudo para o ensino, porque se você estudar buscando essas relações conceituais, você vai organizar o seu pensamento entre si, né? Então, organizando seu pensamento, você vê aquilo que é mais geral, aquilo que é mais específico, que é conhecimento prévio que você precisa. E a partir desses conhecimentos prévios que você pode até ter em mente e não sabe, você consegue pegar essa âncora e ligar com um conceito mais complexo, por exemplo. E aí eu falo de conceito mais complexo, tentando trazer para a educação superior, né? São conceitos novos que, por exemplo, o cálculo diferencial, a maioria dos currículos, acho que hoje em dia quase nenhum, traz cálculo diferencial, as ideias de limite na educação básica. Então, é o primeiro passo, é o primeiro momento que o aluno vai ter aquele choque de realidade. Pô, o que é isso, né? Se eu sabia tanta matemática na educação básica, por que eu estou levando pau aqui na universidade? Então, trazer aqueles conhecimentos que ele sabe, né? A crença de que há conhecimentos que ele sabe no seu cognitivo, e pegar esses conhecimentos, organizar de uma forma tal que eles embasem um conhecimento mais complexo, é a grande possibilidade que a gente tem na matemática, né? Então, é essa crença de que o aprendizado acontece na interação cognitiva entre aquilo que ele já sabe e aquilo que ele pode aprender, né? E tendo isso organizado na mente, é um pulo para aprender significativamente. E aí, né, Luan, eu vejo um grande desafio, Uhum. porque
às vezes eu gosto de pensar, né, no movimento que a gente, que é o especialista do nosso tema, desse tema que eu vou ensinar, assim, eu sempre acho que há uma necessidade da gente estudar o tema também. Sem dúvida. Porque assim, Até se mais eu do que não tenho, eles, né, Paulo? se eu não tenho essa clareza do que é mais geral, do que é mais específico, de quais são os conceitos e como eles se relacionam, a tentação de eu ir para a sala de aula, fazer uma breve explanação conceitual e já ir treinar os alunos nos algoritmos dos exercícios, quer dizer, fica quase que inevitável. E aí eu Uhum. reforço isso ainda. Quando a minha avaliação é, por exemplo, um subconjunto dos exercícios que eu dei no período de estudo. Então eu faço as listas de exercício, né? Eu acho que esse não é um panorama desconhecido para você, né? Mas assim, isso também já Sim. aconteceu comigo lá. Eu estou lá estudando a disciplina, lista de exercício uma atrás da outra, e o professor, uma semana antes da prova, ele declara que assim, olha, resolvam as listas e eu vou pegar 5, 6 exercícios das listas. Então, assim, isso dá um direcionamento muito explícito, né, para a dimensão procedimental, que não é que ela não seja importante. Sim. Né? Ela é fundamental, você tem que saber resolver o exercício. Agora, como você bem está comentando, a aprendizagem com sentido, né, a aprendizagem significativa, ela reside na busca pelas relações conceituais. E isso é o que explica o sujeito conseguir resolver o exercício decorando o algoritmo, ainda que ele não entenda absolutamente nada ou entenda muito pouco sobre a parte conceitual, né? Então, assim, se o Uhum. especialista, o professor, não tiver essa clareza conceitual, eu vejo muita dificuldade da gente desmontar esse cenário que é muito típico na sala de aula. Quer dizer, é uma vontade mais explícita em torno de resolver as coisas, abrindo mão daquilo que a gente conhece, né? Como é que você vê essa situação, você que trabalha, quer dizer, não só no superior, mas também em outros níveis de ensino? Uhum. Parte tudo daquilo que o aluno tem como objetivo, podemos dizer assim, né? Então, o objetivo de cada aluno, de cada estudante, de cada professor, vai conduzindo as suas ações. E aí, por exemplo, se você tem um objetivo de aprender aquele cálculo para fazer, aquele procedimento para fazer a prova amanhã, pô, você não vai querer saber, gastar tempo, verificar de onde é que vem aquela fórmula, qual o seu significado. Você apenas vai decorar a fórmula para tentar se salvar alguma questão, né? Então, parte tudo isso daquilo que o professor passa como objetivo de ensino dele, daquilo que o professor passa como objetivo de prova e daquilo que o aluno associa como sendo o melhor para aquele momento, né? Eu não vou julgar, como você bem disse, a ideia de procedimental. Eu vejo que tem um elo entre o conceito e o procedimento, né? Que é bem importante você saber o procedimento, mas eu vejo que também é importante você saber o conceitual, ok? Então, se você saber o procedimento sem saber o conceitual, cara, isso aí vai se perder da sua mente rápido. Você sai da prova, acho que todo mundo que está aqui na live já passou por esse momento, que sai da prova, você dá aquele branco, você não lembra mais nada, né? Aquela obliteração instantânea. Então, se você aprendeu significativamente, ou seja, conceitualmente, isso aí vai se reter um pouco mais no seu cognitivo, que você pode aplicar a outras situações e você pode explicar essas relações a outra pessoa, que aí entra a parte do ensino, né? Você entender significativamente, você consegue explicar aquilo de uma forma simples até para quem é leigo da área. Então, assim, ele vai ter uma ideia, pô. Eu sei o que é mapas conceituais, então se eu explicar ao meu pai o que são mapas conceituais, ele vai entender, já que ele nunca estudou esse tema? Vai porque eu expliquei esses dias. Então ele ficou, pô, quem é que está falando sobre mapas conceituais tanto? Aí eu fui explicando e ele foi entendendo. Então, explicar de uma forma simples requer um conhecimento conceitual daquele tema, né? Se eu explicasse de uma forma procedimental, poderia ser que não entendesse, né? O entendimento ficaria um pouco frágil aí. E eu acho que aí está toda a diferença, né? Uhum. Porque se a gente não aposta no conceitual, entendendo que ele de alguma maneira é um subsídio para o procedimental, Sim. mas vamos ter um problema em algum momento. E às vezes esse problema pode aparecer quando você muda de nível de ensino. Então você sai do médio ou vai para a faculdade, ou você sai do fundamental e vai para o médio, ou mesmo de Uhum. uma passagem para outro, se você tiver, né, a disciplina de matemática 1 e depois tiver a disciplina de matemática 2, quer dizer, de repente, a hora que você faz essa transição, esse conceitual ele vai te cobrar um preço. Por quê? Sim. Porque os procedimentos eles vão se sofisticando.
Então, assim, o procedimento antes era só fazer uma divisão, agora é quase que construir um avião inteiro. E eu não consigo entender por que tem tantas etapas, por que eu preciso derivar, né? A Isso. gente tem tal da regra do tombo ali, cara. Então, assim, beleza, a regra do tombo, até eu que sou químico sei. Mas se você me perguntar assim, Paulo, o que significa a derivada? Quer dizer, essa é uma pergunta de outra qualidade, né? E Uhum. aí o que eu é exatamente esse dilema. Se o professor, né, não sinalizar a importância disso, eu acho que é muito difícil, né? Um aluno, por exemplo, do médio, resistir a essa tentação do procedimental, porque assim, muitos dos testes que nós temos, muitas das avaliações que nós temos, elas cobram mais o procedimental do que o conceitual. Então dá uma falsa impressão, e você é validado não só na sua escola, mas às vezes no sistema em geral, porque você domina o procedimento. Aí você entra, por exemplo, na faculdade e vai ter aula de cálculo com o professor Luan. Aí o professor Luan descobre que você até sabe a regra do tombo, mas você não tem a menor ideia do que é derivada, você não tem a menor ideia do que é uma função, né? Então, assim, eu acho que há aqui um recado claro, é que, assim, o especialista também precisa, de alguma maneira, estudar, para ele recuperar, né, na memória dele, assim, aquelas sutilezas desse conteúdo, né? O porquê que eu entendo cálculo de um jeito que o Paulo, que é químico, não entende, né? Porque se você tiver isso claro na memória, você vai falar assim, Paulo, tem um detalhe aqui que está te escapando. É como se a Uhum. gente tivesse esse mapa na cabeça e rapidamente o especialista vai lá e fala, mas esse detalhe está te escapando e por isso que você não está entendendo o meu ponto, né? E aí, Luan, eu queria te perguntar, porque acho que muito dessa discussão, né, sobretudo, por exemplo, de alunos que estão no médio e às vezes eles têm que resolver problemas. Eu não quero também aqui deixar ninguém com a ilusão de que você entra no ensino superior e esse panorama mude, porque assim, dependendo da disciplina, é importante resolver o problema. A discussão aqui não é com o procedimental, mas é com a falta do conceitual. E Sim. aí tem uma parte da sua experiência que eu acho que é muito interessante para todo mundo que gosta de mapas conceituais, que é a MAPS, né? Eu Uhum. acho que vale a pena você agora contar para a gente um pouco da MAPS, né? O que exatamente a MAPS faz, porque esse acompanhamento escolar, né, ele pode ser enrido se a gente fizer um uso estratégico dos mapas conceituais, né? E antes até de te passar a palavra, Luan, eu já faço aqui quase que um disclaimer, assim, ninguém aqui também está falando que é para fazer tudo com mapa conceitual. Então a gente joga tudo fora, não faz mais exercício e só faz mapa conceitual. Não, a ideia não é essa. A ideia é que às vezes tem um lugarzinho ali para o mapa que pode potencializar não só o ensino de matemática, como o acompanhamento escolar. E aí eu queria ouvir a sua experiência, não, porque eu acho que ela é muito bacana. O trabalho que a MEPS faz aí em Caruaru, ele precisa ser divulgado e conhecido porque vocês têm uma abordagem super diferenciada. Então eu queria que você contasse um pouco mais para a gente o que é a MEPS e o que vocês fazem aí com os mapas conceituais. Ah, sem dúvida, cara. Como eu falei, a Maps, de início, ela surgiu para suprir um problema financeiro, né? Um problema de pesquisa em si, para tentar unir o tempo com aquilo que eu tinha financeiramente, para tentar fazer as minhas pesquisas de mestrado e não levar pau lá nas disciplinas, por exemplo, né? Então, ela começou nesse modo, primeiro puxando mais para a parte de educação infantil, porque era o meu público que eu tinha contato, já que eu trabalhava com eles. Mas foi acontecendo de uma forma que foram aparecendo os adolescentes, concursos, enfim. Mas a base dela é essa educação infantil, entende? Então, relembra um pouco daquela sua fala quando você disse a questão dos objetivos. Quando é que a MAPS ela deu muito certo? Quando é que a MAPS ela engateou um pouco nos mapas conceituais? A parte de infantil, de educação infantil em si, casa muito bem com mapas conceituais, porque eles estão abertos a novas técnicas e eles precisam aprender aquele conceito, né? Não tem tanto procedimento em si. E aí foi a MAPS ela deu um salto grande, porque a gente começava a estudar com os alunos de uma forma que o marketing era o seguinte: pega esse teu livro, esse teu capítulo, e vamos tentar entender o que é que o capítulo está falando, quais são os conceitos mais importantes que tem aí. E aí a gente ia estudando junto com o aluno, e a partir desse estudo a gente iria construindo um mapa conceitual no quadro. E aí esse mapa conceitual era fotografado, era transcrito para o CMAP Tools e enviado para os alunos, mas fica sempre essas ideias, né? Quando chega os alunos de ensino médio, que eles estão com o objetivo propriamente dito para procedimento, para Enem, para provas, enfim,
os mapas conceituais ficam um pouco resistentes a eles aceitarem essa técnica. E aí entra a demanda da MEPS de tentar articular esses caminhos para que essa técnica não seja perdida na nossa prática e para que eles conheçam que, de fato, aprender significativamente é o caminho mais duradouro para um aprendizado. Então, era isso que ia acontecendo, de fato, né? A MEPS, ela tem uma demanda de educação infantil e de ensino médio, de adolescentes em si. As crianças estão mais dispostas a usar e a grande dificuldade, como eu falei, depende muito dos objetivos de cada aluno, né? A gente faz, mas como você falou, mapas conceituais não vão salvar a aprendizado daquele aluno que não quer. Então a gente tenta articular também processos de argumentação, de autorregulação da aprendizagem, do ensino, mostrar para eles caminhos diferentes, mas sem esquecer os mapas conceituais, que é a nossa grande base, né? Temos os professores das disciplinas aqui também, alguns já são mapeadores certificados, porque eu vou indicando o curso para que eles façam. Algumas pessoas aqui do comentário também já são mapeadores, que foram meus alunos. E é isso, a gente deixa sempre a ideia de que os mapas conceituais são importantes e que eles podem gerar uma aprendizagem mais duradoura. É um desafio grande incluir isso no estudo deles, porque estão baseados no procedimento, mas é algo que tem muita possibilidade, né? Nossa, Luan, é muito rica essa sua experiência, porque assim, dá para a gente aqui, né, visualizar que há dois movimentos quase que ao mesmo tempo, né? Um movimento quase que de curto prazo, porque assim, eu também entendo, veja, se eu sou um aluno e eu quero, por exemplo, passar num exame, eu vou fazer o melhor possível para atender os requisitos do exame. Então, assim, nenhum problema com esse aluno. E aí, no curto prazo, a urgência dele, às vezes, bate no procedimental, né? Sim. Justamente por isso, né? Se ele sabe fazer o exercício, ele consegue ir bem nas avaliações. Ainda que ele não entenda o conceitual. O inverso não é verdadeiro, né? Pode existir o caso em que um sujeito ele domina todo o conceito, ele entende tudo, ele é o Paulo do mapa, mas é o Paulo teórico. É aquele sujeito que você fala assim, então, mas agora vamos fazer um mapa. E aí o Paulo vira e fala, não, fazer mapa eu não sei. Eu entendo dele, mas eu não sei fazer. Então, assim, é possível também, né, em situações mais hipotéticas, você imaginar assim, alguém que domine muito o conceitual, sem ter o procedimental, e aí esse sujeito ele não consegue bem numa prova que vai cobrar o procedimental. Mas isso é uma perspectiva muito de curto prazo, porque como a gente já está discutindo aqui, né, em áreas, por exemplo, como a matemática, a física, a química, você consegue sobreviver de algum jeito e por algum tempo sem esse conceitual. Mas em algum momento ele vai ter que ser acionado, né? Por exemplo, quando você interpreta um resultado. Então esse movimento de curto prazo, né? Eu vejo na tua fala sobre a MEPS, ele se combina com algo muito legal, que é de longo prazo, que passa pela autorregulação da aprendizagem. Que passa por um movimento que tem que ser feito para que esse sujeito ele ganhe uma autonomia e ele comece a avaliar o seu próprio processo de aprendizagem. Né? Para que ele comece a perceber, no longo prazo, que é necessário ele ter alguma base conceitual associada ao procedimento. Ou seja, tudo que a gente fala aqui, que às vezes parece muita teoria para quem está nos ouvindo, quer dizer, como é que a gente faz isso, né, ser visível para os alunos? E aí é que eu acho que o mapa cumpre um papel muito bom, porque, veja, na hora que você discute com os alunos, né, tudo que está no capítulo do que é mais importante, e esse mapa vira um registro, quer dizer, a gente pode imaginar que depois de um tempo eu tenho uma coleção de mapas e a gente pode se debruçar sobre o processo de aprendizagem. Então a gente consegue fazer uma outra discussão. Não é assim, você entendeu? Isso aí eu pego na prova. Mas a discussão de como é que você aprendeu? Né? Qual é o conceito que você agregou num mapa em algum momento do processo que deu à luz, né? Que é onde, por exemplo, a aprendizagem significativa ocorre mais intensamente. Você tem até um surto criativo ali, porque cai a ficha. Né? Você fala assim, agora eu entendi. Quer dizer, então ter a chance de ter um registro meramente conceitual te permite desenvolver com esse aluno a visão de como é importante esse domínio do conceitual, né? Agora, eu também acho que o sistema induz muito quem está no final do médio a ir para o procedimental. Então, assim, eu entendo que é uma facilidade, por exemplo, quando você fala do infantil, mas que não é uma característica intrínseca do sujeito. Então, às vezes eu recebo aquela pergunta assim, mas dá para fazer mapa com todas as idades? Resposta, dá.
Mas você também já trouxe muito bem, mas depende do objetivo. Uhum. Dá para fazer mapa adolescente, mas se ele quiser ir bem num exame que só pede o procedimental, vai ser muito difícil. Né? E aí eu acho que a MAPS usa o mapa muito bem porque ela faz parte de um repertório. Né? A MAPS não é só mapa, porque não é só o mapa que vai ver as demandas de todos os alunos. Né? E aí você tem enfrentado dificuldade ou limitação no uso dos mapas que vale a pena você mencionar, quer dizer, algum caso específico que mostra assim, ó, tá vendo aqui? Aqui a gente tentou, mas não funciona muito bem, então a gente vai por um outro caminho. O que você poderia falar para a gente nesse sentido? Sem dúvida. A questão de tentar trazer esses caminhos novos para a MAPS, né, a partir de 2018, que é quando a MAPS começou a ganhar um corpinho de alunos para trazer para a autorregulação, enfim, foi devido a esses problemas, né, de tentar incrementar os mapas conceituais para uma pessoa, por exemplo, que tinha descalculia, que tinha dislexia em si. Então ela chega, bate o olho naquilo, ela fica mais confusa ainda de como é que aquilo está sendo relacionado, porque, por exemplo, no caso de descalculia, que a gente tem alguns alunos, ela precisa saber o procedimento, né? Ela precisa saber a base em si. E os mapas conceituais, eles não são tão adequados para essa parte. Mas tem a ideia também daquilo que é conceito, né? Daquilo que ele precisa saber de conceito, tal que ele consiga avançar e entender o que é que ele está fazendo nos procedimentos. Como você falou, o que significa essa resposta? Se você não tem a ideia daquilo de significado, apenas você fez a parte mecânica. Você não tem essa carga conceitual por trás. E essa é a grande dificuldade, então, Paulo. É você tentar incluir para pessoas que não estão predispostas a entender o mapa conceitual como uma técnica eficiente de duradouro aprendizado e está basicamente querendo a parte mecânica e procedimental. Então, convencer um adolescente é algo duro, né? Convencer um adolescente que os mapas conceituais podem salvar o aprendizado dele naquele certo momento é algo bem complicado e bem desafiante para a gente. Mas aí eu vejo um negócio bacana também, né, Luan? É difícil convencer um adolescente? Sim. Pode ser. Sobretudo quando a mensagem que o sistema dá para ele é que ele precisa saber resolver o problema, né? Só que o que eu vejo, mesmo que você plante essa sementinha lá, de repente você não vai colher no ensino médio, mas você pode colher ela no começo do superior, porque lá, de repente, o curso muda um pouco de figura, e aí aquele recado ali, como é que chamava aquele tipo de mapa mesmo? Não lembro, deixa eu ir lá falar com o Luan, eu acho que aquilo agora vai me servir. Então, às vezes, eu acho que a gente também precisa ter um pouco de paciência, porque, assim, talvez a indução não seja muito forte em torno dos procedimentos, né, nessa fase, e aí você ainda pega um sujeito que é um adolescente, que é cabeça dura, e não vai aceitar. Né? Se você não resolver o problema dele de hoje, ele não vai querer saber assim, olha, mas para daqui 6 meses vai ser bom para você. Não, mas ele está com a dor de cabeça hoje, ele não vai ter essa sensibilidade. Mas aí você planta uma sementinha, e de repente, né, o professor lá do começo do curso de graduação recupera isso e vai falar assim, nossa, ainda bem que ele já sabia, já tinha ouvido falar nos mapas conceituais. E aí a ideia que a gente tenta trazer para os professores é isso. A gente, para fazer a parte do ensino, a gente tenta criar mapas conceituais e às vezes o aluno que é resistente um pouco aos mapas passa e fica olhando assim, a gente fica comentando, falando relação, coisas que a gente estudou há 2 semanas atrás, há 3 semanas, que para eles não entendem. Como é que a pessoa lembra daquilo que estudou há 2 semanas atrás, né? Então, o mapa, ele deixa tudo exposto. Ele deixa a parte que você está sabendo mais, a parte que você está tendo mais dificuldade, devido às relações e às significações que você traz. Então, traz muito isso. A gente não desiste, embora seja muito desafiador, mas não desiste de usar mapas conceituais com ele e mostrar que é algo eficiente. Então, para onde você olhar para a Maps aqui, tem algum mapinha solto na mesa, colorido em outro local, que eles ficam passando o olho assim e fica criando a curiosidade, né? É um processo lento, mas tem que ir. Tem que insistir e parece que eu já conheço a Maps, porque aqui também onde eu trabalho e estudo, sempre tem uma mapinha em cima da mesa, sempre tem um rabisco, sempre tem às vezes alguma coisa já no SnapTools, e eu acho que isso aqui é muito enriquecedor, a gente lembrar do valor do conceitual, né? Para terminar, Luan, eu queria te pedir, porque você fez o curso, você falou até que já indicou o curso. Sim. Eu queria te fazer um pedido para você falar um pouco com quem está fazendo o curso nesse momento, se você tiver 1 ou 2 dicas para compartilhar.
E para aí você já falar onde as pessoas encontram a Maps, né? Então eu que estou agora interessado, gostei da abordagem deles, quer dizer, aonde a gente encontra a Maps nas redes sociais. Tranquilo, então vou começar pelas dicas para fechar com a indicação de onde é que a gente encontra Maps, tá? Eu fiz o curso o ano passado, em agosto, então vai fazer um ano agora. E assim, é um curso que, embora você já tenha trabalhado com mapas conceituais, embora o título seja um curso introdutório, você tem muito o que aprender, né? Tem muitas entrelinhas lá. E a dica que eu dou é você se apegar à parte do Saiba Mais, que traz um monte de texto, literatura interessante para você embasar a sua prática, e você nunca achar que o curso é suficiente para você sair um excelente mapeador, né? Você parte do curso em si, parte dos ensinamentos lá, parte da teoria, mas você precisa praticar. Você precisa botar a mão na massa, ver o que é que você está errando, ver o que é que você está acertando, o que é que você tem de melhor, o que é que você tem ainda para melhorar, mas nunca deixar de praticar. Mexer, fuçar o CMAP Tools o máximo que puder. Enfim, é isso. Praticar, praticar, praticar cada vez mais, porque embora você pratique bastante, embora você trabalhe com mapas conceituais desde 2013, 2012, enfim, você ainda tem muito que melhorar. E se você se acomodar um pouquinho, aí vai relaxando, vai começando a errar proposições, um verbo, uma coisinha, você precisa praticar. E a Maps, né? Só lembrando, você encontra a Maps, a principal comunicação dela é pelo Instagram. Então você colocando @maps.ae, você já vai ser direcionado para a nossa página. E aí é só seguir, que lá tem um monte de post, um monte de dica interessante. E tudo que acontece na Maps em si, a gente joga lá no Instagram, que é o canal mais comunicativo da gente, tá? Nossa, cara, que legal, que legal. Eu recomendo a todos vocês que estão assistindo ao vivo e você que está vendo a nossa gravação, que conheçam o trabalho da Maps, que é um trabalho bem bacana. Eu acho que assim há certamente um espaço para o mapa conceitual e o que eu gosto de ver no Luan e na equipe dele é que eles já passaram aquela fase do encantamento, né, de que o mapa vai resolver Uhum. tudo, que o mapa serve para todo mundo. Não, não serve, mas é muito importante a gente perceber que ao entender a técnica, você vai saber a melhor forma de utilizar, de tirar dela tudo aquilo que ela pode dar. Então a gente também acha que assim, há um espaço para isso. Agora, dentro do desafio do acompanhamento escolar, que tem várias, né, várias demandas muito distintas, quer dizer, o mapa não vai servir para todo mundo, mas de novo, tudo bem, não é esse o caso. Mas o que eu acho que é importante é que na hora em que a gente detecta que há um espaço, por exemplo, para uma discussão mais precisa sobre as relações conceituais, aí o mapa faz um papel Sim. talvez melhor do que qualquer outro organizador gráfico ou qualquer outra estratégia. Mas nem sempre eu vou precisar disso. Né? Então eu acho que assim, a gente termina a live de hoje, eu preciso de novo agradecer o Luan e parabenizar você aí e a sua equipe, porque eu aqui eu tenho um grupo de pesquisa e eu sei que eu não faço nada sozinho, Sim. e eu imagino que aí também você tem uma equipe que te dá um super apoio e suporte, ainda que a gente venha aqui e mostre a cara muitas vezes, então Sem as pessoas dúvida, acham sem que dúvida. grupo do Paulo, não, no grupo não é do Paulo, quer dizer, o grupo tem um monte de gente que discute coisas comigo, que me contam histórias, a gente acaba estudando muito juntos, e aí aqui eu fico com essas ideias, né? E eu venho assim sempre com muito prazer aqui compartilhar tudo isso, né, por esse canal também que é o Instagram, a gente está aprendendo a usar o Instagram, a Maps Uhum. talvez saiba usar, tem até mais experiência do que a gente, mas é super legal porque aqui dá para ter esse tipo de discussão, né? Então, eu vou te passar para você fazer as suas palavras finais de despedida. Você pode ficar à vontade aí para se despedir, para repetir o endereço da Maps no Instagram, que eu acho que é bem legal. E aí, depois disso, a gente encerra a nossa live de hoje. Então, as palavras finais, Luan, por favor. Ok, eu queria agradecer antes de tudo aos alunos e aos colegas de trabalho de profissão que eu já estou vendo aqui nos comentários em si. Enfim, agradeço bastante. É o grande motivo de continuar na docência, de continuar pesquisando, são eles, de certo modo. Como você bem falou, nada se constrói sozinho, né? Então, se eu tive a ideia da Maps, sem todo o apoio de Irailma, que eu acho que está também assistindo, que é minha namorada, sem o apoio do meu pai em si, domingo a domingo trabalhando comigo, colocando placa, distribuindo cartazes, nada disso seria possível, né?
Então, se a gente chegou aqui e está fazendo essa live hoje, tudo isso tem um apoio muito grande e a minha ideia, podemos dizer, foi a pontinha do iceberg. Por baixo tem muitas pessoas que apoiam, que batalham junto. E é isso, só tenho a agradecer a todo mundo e vamos continuar na luta, né? É isso aí, e não podemos parar não, porque há um valor na docência Sim, incrível. E felizmente agora, em tempos de quarentena, as pessoas passam a perceber isso de uma maneira mais escancarada, porque nós professores tivemos que nos reinventar num tempo muito curto. A gente teve que descobrir novas formas de ensinar, novas formas de se comunicar com os alunos, o uso de plataformas. Então, eu acho que assim, isso é o que acaba nos motivando e isso é o que eu acho que justifica a gravação, por exemplo, de uma live como essa, que fica para todo mundo que tem interesse, né, nos mapas com a matemática e nos mapas com acompanhamento escolar. sem Então, dúvida. Luan, eu agradeço mais a sua participação. Vou encerrar a nossa live por aqui. Lembrando a todos que na quinta-feira que vem a gente vai ter uma live sobre ensino, aprendizagem e mapas conceituais. E na sexta-feira que vem a gente tem um novo bate-papo como esse. Luan, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a sua... Comunique os meus parabéns para a sua equipe toda, porque vocês fazem um trabalho super bacana por aí. Tá bom, meu caro? Obrigado, Paulo. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.